A paz de Cristo para vocês, meus irmãos. Vamos dar sequência aos nossos estudos, agora com a parte 2 sobre as qualificações do obreiro. Nós já estudamos 10 qualificações e vamos dar sequência. Agora, já a 11ª qualificação, não ser contencioso. A tradução da palavra grega que representa o homem, que não é contencioso, é amaios, que significa pacificador ou não rixoso. Guedes conta esta história. Tom é um homem de negócios inteligente e bem-sucedido. Ele é o presidente de sua própria empresa e está se saindo bem, na verdade, muito bem. 6 meses atrás, Tom fora escolhido para servir em sua igreja como presbítero, mas havia algo nele que as pessoas ainda não conheciam muito bem. Enquanto estava no comando e tomando todas as decisões, ele estava feliz e era fácil conviver com ele. Mas quando viu que era apenas um dentre outros, a história mudou. Tom parecia sempre tomar decisões contrárias às dos outros. Se fosse a ideia dele, tudo bem, mas se as ideias fossem de outra pessoa, ele não ficava muito satisfeito. Não é preciso dizer que Tom literalmente destruiu a união que havia no grupo, pois ele exigia votações para tudo, e estas geralmente terminavam com 8 votos contra um, o seu. O homem de Deus é chamado para pacificar e não para criar contenda. Infelizmente, Tom não aprendeu isso. O serviço a Deus foi enfraquecido, assim como a sua vida. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Olha quantas qualidades que o homem precisa ter, né? O homem ele precisa ser sóbrio, ele precisa ser marido de uma só mulher, ele tem que ser vigilante, ele tem que estar apto para ensinar, ele tem que ser honesto, tem que ser hospitaleiro, não pode ser dado ao vinho, não pode ser espancador, não pode ser cobiçoso e não pode ter torpe ganância. São vários atributos que o homem ele precisa obter e várias situações que ele tem que fugir. O homem ele não pode ser um homem ganancioso. Ele pode até ter ambição, mas ganância, não. 12ª qualificação, amável. Essa qualificação é uma antítese das últimas 3 analisadas anteriormente. Paulo afirma que aquele que serve a Deus deve ser amável. A palavra original epeikas significa gentileza, amabilidade, tolerância. Todo o povo é chamado a seguir Jesus. Ele é o modelo. Ninguém nunca teve um espírito tão amável quanto o seu. Em meio à zombaria e ao escárnio, Jesus reagiu com gentileza e tolerância. Qual a conduta da pessoa quando ela está sob pressão? Quando exigências injustas e indevidas são feitas pela membresia, o que acontece com essa pessoa? No calor de uma reunião de negócio complicada, como alguém reage? A única resposta aceitável para essas perguntas é com um espírito amável e tolerante. A gente destaca mais uma vez a referência de ter vigilância, né? De estar apto para lidar com as adversidades da vida. Essa é a função de todo obreiro. E a gente vê mais uma vez a menção ali sobre você não ser ganancioso, não ser dado ao vinho, e ser uma pessoa equilibrada, não pode ser uma pessoa agressiva. A 13ª qualificação destaca que o obreiro ele não deve ser amante do dinheiro. A palavra afilargorum, que traduz essa qualificação, ela é composta de 3 partes: não, fio, amor. Argorum, prata, isto é, dinheiro. Eis a domestação. Então a gente vê aí essas 3 palavras. Paulo diz aos líderes espirituais: não amem o dinheiro.
O coração do obreiro não pode estar no dinheiro. O dinheiro, ele é fundamental, porque conta não se paga com ideia, mas o nosso coração precisa estar em Deus. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, vai destacar o mesmo, a referência bíblica. Jesus ensinou: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nosso coração precisa estar em Deus. Se estiver em Deus, Deus manda o tesouro que nós precisamos. Os líderes espirituais devem deixar suas riquezas sob o controle de Cristo. Tudo o que eles possuem deve ser visto como um recurso concedido por Deus e deve, portanto, ser devolvido. Tudo que nós conquistamos foi porque Deus tem aberto as portas. O tempo todo o Senhor tem provido todas as nossas necessidades. As obras de Deus não devem ser frustradas pelos líderes que colocam as riquezas acima do reino do seu crescimento. 14ª qualificação: governar bem a sua própria família. A qualidade do chefe de família é a própria família. Aquele que for um bom líder em casa será um bom líder na igreja. A vida espiritual começa primeiro dentro de casa. Quando a família ela é bem tratada, bem cuidada, a igreja, a empresa, qualquer instituição também será bem sucedida, bem cuidada. Por quê? Quem conhece um homem melhor do que a esposa? Quem conhece a esposa melhor do que o marido? Quem conhece os filhos melhor do que os pais e os pais melhor do que os filhos? Porque a família conhece muito bem quem sou eu, quem é você. É muito fácil você se mostrar santinho, santo, diante das pessoas, mas a família de casa sabe realmente quem você é e quem eu sou. As histórias trágicas de Eli, que se recusou a refrear seus filhos revoltosos, e de Davi, que contribuiu para a delinquência de seu filho Absalão pela aparente negligência, devem servir como admoestação para todo o povo de Deus. Então a gente tem aí esses personagens, né, como Absalão e também como Davi, que deixam um ensinamento para a nossa história, né? Davi, pelo que ele passou, Absalão, Davi acabou sendo omisso, Absalão totalmente contrário aos princípios de Deus, e os filhos de Eli, como Hófni e Finés, ao invés de servir como homens de Deus, como pessoas de Deus, estavam totalmente vivendo uma vida fora da presença de Deus. O lar é um verdadeiro teste. Há pessoas bem-sucedidas no negócio, na educação, nas finanças, mas que não conseguem edificar um lar fortalecido. Essas pessoas não estão qualificadas para servir ao Senhor como líderes na igreja. Por quê? Porque a família, o lar, é o maior exemplo, a maior estabilidade. Se você quer ter êxito nos seus negócios, na sua empresa, na sua igreja, na sua instituição, a família precisa ser a base, precisa estar estruturada, em paz, em harmonia, precisa estar fincada, firmada em Deus. Aí tem mais uma vez a referência lá da Epístola Pastoral, a carta de Paulo a Timóteo 3, dos versículos 2 até o 5. Aí eu quero destacar só a parte do 4 e 5, porque o 2 e 3 já falei bastante. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Ou seja, a casa precisa ter um bom governo. E quando fala de casa, né, fala de quê? De proteção, de família, de alegria, de paz. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, a sua própria família, terá cuidado da igreja de Deus? Dificilmente. Porque a família, ela é a base principal. 15ª qualificação: ter boa reputação perante os de fora. As responsabilidades dos líderes espirituais vão além das paredes da igreja. Eles vivem sob os olhares atentos de toda a comunidade e o testemunho deles para Cristo deve ser um exemplo tanto dentro quanto fora da igreja.
Tem que ser do lado de dentro e também do lado de fora. Ao escolher quem atuará na liderança da igreja, esse fator deve ser considerado. Como a comunidade se sente em relação àquela pessoa? Primeira pergunta. Quando essa pessoa viaja a negócios, o que seus sócios falam sobre ela? Olha isso. Seu estilo de vida e sua conduta são bem vistos pelas pessoas que não fazem parte do seu círculo de amizade? Olha como que é bom colocar critérios na hora de escolher um obreiro, de levantar um obreiro, porque essas perguntas são fundamentais. A gente precisa conhecer bem a nossa equipe de trabalho. Aí, mais uma vez, vai destacar, é importante a gente dar exemplo, né? Viver uma vida exemplar. Convém também que tenha bom testemunho, um bom testemunho fala muito mais do que as palavras. 16ª qualificação, amigo do bem. Algumas pessoas têm inclinação para o mal. Elas veem o mal, os erros e as coisas que não estão onde deveriam estar. Mas há outras pessoas que são boas em ver o que é bom, em ver um mínimo de influência positiva e um raio de luz e esperança. Essas são as pessoas que Deus escolheu para liderar sua igreja. As Escrituras dizem que o mal é vencido pelo bem. Devemos pensar no que é verdadeiro, nobre, correto e puro. O bom é amar. O chamado é para aqueles que treinam e exercitam essa vocação. Aqueles que conseguem ver possibilidades no que aparentemente é impossível, esperança nos desesperados e restauração em quem se perdeu pelo caminho. O olhar, vou voltar aqui um pouquinho, do amigo do bem, ele sempre procura ver com o lado bom. Ele não é pessimista, ele é otimista. Ele não é negativo, ele é positivo. Um obreiro, ele tem que ser para cima, positivo. Ele tem que ser amigo do bem. Aí, mais uma vez, vai destacar algumas referências bíblicas para poder nos ajudar, porque convém que o bispo seja repreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Ó, olha quantas qualificações aqui, quantas qualidades, atributos que o obreiro precisa ter. Alguns aqui destacam, né? Algumas palavras para fugir disso. Não pode ser iracundo, não pode ser soberbo, não pode ser cobiçoso, mas tem que ser hospitaleiro, moderado, tem que ser temperante, tem que ser justo, procurar ser separado daquilo que não é bom, né? Tem que sair, fugir da aparência do mal e ser separado do mundo para as coisas de Deus. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não se vence o mal com o mal, se vence o mal com o bem. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, ou seja, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Devemos pensar em coisas boas, deixar as coisas ruins para trás, se livrar disso. 17ª qualificação, justo. Isso é um chamado à maturidade espiritual para aqueles que precisam de equilíbrio mental e espiritual para tomar as decisões certas. Olha a importância do equilíbrio mental e a maturidade espiritual. A palavra justo, de Caios, pode se referir ao posicionamento de uma pessoa diante de Deus ou à justiça em prática, como quando José foi descrito como um homem justo. Mateus 1, 19 e 20. Em qualquer situação, a palavra mostra aos líderes espirituais a importância de um relacionamento vertical justo com Deus e de um relacionamento horizontal justo com as pessoas. Deus, vertical, e as pessoas, horizontal. Justiça e equidade são essenciais para uma liderança espiritual bem-sucedida, e o povo de Deus tem o direito de exigi-las de seus líderes. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. 18ª qualificação, consagrado. O obreiro precisa se consagrar.
A palavra original aqui é osios, que significa religioso, temente a Deus. A ênfase está em Deus escolher a vida de uma pessoa, separando-a para a obra e a vontade do Senhor. Quando nós nos separamos, nos consagramos para Deus, nos fortalecemos espiritualmente. Assim como o mobiliário do tabernáculo era considerado consagrado para Deus, também deve ser a pessoa escolhida para ministrar para ele e para seu povo. A santidade prática, da qual Paulo falou, não está relacionada do isolamento ou ao separatismo. O chamado não é imediato, nem terreno. Portanto, aquele que é chamado deve retornar ao mundo e conquistá-lo para Cristo. Os mais tementes a Deus são os mais envolvidos em resgatar os perdidos para Cristo. Quem é temente a Deus sabe em quem ele tem crido, em quem ele tem acreditado. Ele tem que ser luz para as pessoas que estão em trevas. Ele precisa ser a luz de Deus no meio do caos, no meio da escuridão. 19ª qualificação: não ser recém-convertido. O obreiro não pode ser recém-convertido para assumir uma missão. Paulo admoesta Timóteo a não escolher os novos convertidos, neófitos, para ocuparem cargos de liderança espiritual. Sua preocupação não era apenas com a igreja, mas com eles mesmos. Possivelmente, eles se tornariam arrogantes e orgulhosos, ou talvez ficassem desmotivados pela pressão que mais cedo ou mais tarde sentiriam. A caminhada com Deus é uma jornada de crescimento e desenvolvimento que exige tempo. O novo convertido, por mais que tenha muito entusiasmo, ainda não amadureceu bastante em sabedoria e entendimento. Então é necessário que o obreiro ele se prepare, se capacite, porque a responsabilidade com a obra de Deus é muito grande. Ser confrontado pela pressão da liderança, ele encontrará dificuldade para agir sábia e decisivamente. Mas há que se tomar cuidado. De maneira nenhuma, essa domesticação se refere à cronologia. Na verdade, nem mesmo ao tempo. Algumas pessoas estão no caminho há anos e, mesmo assim, ainda são novos convertidos, em maturidade. Então, não é a questão do tempo, é a questão da dedicação, da responsabilidade, do comprometimento para poder ser um obreiro maduro, pronto para poder assumir uma liderança, uma missão. As qualificações de alguém para a liderança devem ser avaliadas de acordo com os critérios relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento espiritual. Os critérios são fundamentais para diminuir os erros. As Escrituras propõem um alto padrão para a liderança e assim deve ser, pois não há nada mais importante na terra e na eternidade do que edificar o reino de Cristo por meio do seu corpo, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então é muito importante passar por um preparo. Não adianta ainda ser muito novo e querer assumir um bastão que não está pronto para pegar nesse bastão. A Bíblia diz: tudo quanto vier em tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas próprias forças. Praticando o estudo. O que significa ser irrepreensível segundo 1 Timóteo 3:2? Ter boa reputação e testemunho aprovado, tanto dentro quanto fora da igreja. O que caracteriza um obreiro sóbrio? Alguém equilibrado, moderado e livre de excessos em todas as áreas da vida. Porque o obreiro não deve ser orgulhoso, porque a liderança espiritual exige trabalho em equipe, humildade e consideração pelos outros. O que significa governar bem a própria casa? Liderar a família com responsabilidade e exemplo, pois o lar é o primeiro teste da liderança. Por que um recém-convertido não deve assumir liderança? Porque ainda precisa amadurecer espiritualmente para não cair em orgulho ou despreparo. Na conclusão, eu quero destacar que as qualificações do obreiro não são exigências humanas, mas princípios estabelecidos nas Escrituras para preservar a santidade, a ordem e a credibilidade da igreja.
Deus não procura apenas habilidade, mas caráter aprovado, maturidade espiritual e testemunho íntegro. Então, a importância de se preparar é muito grande. Tem que se preparar, tem que se equipar, tem que ter bagagem, mas tem que ter caráter, tem que ser aprovado por Deus, tem que ter maturidade espiritual e tem que ter um testemunho de verdade. Cada requisito apresentado por Paulo revela que a liderança espiritual começa no interior do homem, no seu relacionamento com Deus, na sua vida familiar e no seu testemunho público. Antes de liderar pessoas, o obreiro deve aprender a governar a si mesmo e também a sua casa. Não adianta assumir uma liderança se a casa está em desordem, se a sua vida está bagunçada. Primeiro, arruma a sua vida, primeiro eu preciso arrumar a minha, ter a família estruturada, a minha está arrumada, graças a Deus. E a sua está? Então é muito importante a gente ter a nossa casa espiritual arrumada, a nossa família, tudo bem organizado para poder a gente assumir aí uma missão. Eu tenho certeza que essa segunda parte das qualificações do obreiro vai servir como ferramenta para a sua vida. A gente precisa se equipar mais, se preparar, se qualificar, ter uma vida com Deus, ter a aprovação de Deus. Além da aprovação da liderança, a aprovação principal é de Deus. Então é muito importante ter um relacionamento com a Bíblia Sagrada, uma vida de oração, uma vida de consagração. Tenho certeza que esse momento com a palavra vai ficar guardado no teu coração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.